Olha aí, meu amigo, o Lula, conforme eu já tinha adiantado aqui para vocês, não foi nos atos oficiais das centrais sindicais do 1º de maio, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, sim, trabalhando em pleno feriado. O Lula não participou para não passar vergonha e fez muito bem, porque olha só, os atos foram flopados, como era de se esperar. Obviamente, mesmo aqui, né, com sorteio de carro, inclusive, para chamar o pessoal, não conseguiram juntar gente para ter uma galera expressiva, para fazer um peso ali e etc. É aquela história, ninguém vai nesses atos de fato, só a pelegada mesmo ali, e não tem pelego suficiente para fazer o negócio se tornar de fato relevante. Inclusive aqui, a Erika Hilton falou, culpou o show da Lady Gaga pelo fato do ato estar esvaziado lá na Avenida Paulista. Acredite ou não. Pois é, o ato aqui foi realmente muito pequeno, só aquelas fotos fechadinhas, estrutura tem palco, aquele negócio gigantesco, mas é aquele caso, tem mais gente no palanque do que gente lá embaixo assistindo. De fato, participação de ministros, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe. O que o Lula fez foi um pronunciamento em redes sociais, falando, dentre outras coisas, né, pelo fim da escala 6.1, não se comprometeu, mas falou que vão iniciar os debates a esse respeito, uma clara cortina de fumaça para tentar encobrir o escândalo do INSS, todo mundo bem azeitadinho ali. O senhor Luiz Marinho, por exemplo, que é o ministro do Trabalho e Emprego, também embarcou nesse debate nada, né? Nessa enganação, nessa sacanagem política desse pessoal. As redes sociais estão cheias de gente de esquerda repercutindo esse negócio político de esquerda, falando de fim da escala 6x1 e aquela coisa toda. Embora todos nós saibamos que isso é completamente insustentável. Fundação Getúlio Vargas estimou que o fim da jornada 6x1 retiraria R$500 bilhão da economia. Pois é só esse o tamanho do buraco que seria causado por essa brincadeira sindicalista esquerdista dessa turma. O pior é saber que o Lula tá tão desesperado que ele é capaz de fazer uma loucura dessas, sim. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, ninguém foi nesses atos, nesses eventos, uma coisa completamente flopada, né? Que sortearam 10 carros, meu amigo, esse pessoal tem dinheiro, tá? Apesar disso, o público foi menor do que o esperado e já não estavam esperando muita coisa de fato, né? Aqueles citam, não tem um número, né? O pessoal falou que milhares de pessoas participaram do evento. Sei não, viu? Eles falaram que aqui que tem áreas não ocupadas ali ao fundo do campo ali, né, onde aconteceu e tudo mais. Dizem que no ano passado deu 2.000 pessoas, não deu, deu centenas de pessoas, na melhor das hipóteses, não chegou a 1.000 pessoas participando, não, mentira do pessoal. Agora, supostamente, esses atos aqui já chegaram a reunir 900.000 pessoas, duvido muito que sindicato já juntou tanta gente assim. Enfim, né, os números aqui são baixos mesmo, de fato. Um monte de sindicatos, né, que é Força Sindical, CSB, CTB, UGT, Nova Central Sindical de Trabalhadores, né, Central Sindical de Trabalhadores e Pública, é isso mesmo? O troço não tem concordância, né? E a CUT participou como convidada porque o evento oficial dela foi lá em São Bernardo do Campo, a terra do Lula. Você pode ver que tem uma bandeirinha aqui, né, de pelo fim da escala 6x1, aquela coisa, mas a verdade, né, que convenhamos, feriadão, ninguém quer ficar indo participar de evento de pelegada, não. O pessoal quer curtir o feriado de fato, pra, né, curtir o dia, ficar participando disso, não leva a lugar nenhum. Aqui tem, dá pra ver o Luiz Marinho aqui em cima, eu sei que tinha mais ministros participando também dessa brincadeira aqui, tinha gente graúda participando. E não deu ninguém, no fim das contas, mais gente no palanque do que lá no meio do povo, como era de se esperar. E aí a Erika Hilton tem a desculpa perfeita para explicar. Opa, a desculpa perfeita para explicar
esse flop, mas esse fracasso. Se liga só. Estamos nas ruas passando nesse dia 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Rapaz, que vozinha, né? Eu nunca tinha ouvido ela falando não, mas que vozinha grossa, né? Mas, enfim, uma desculpa mais do que esfarrapada para tentar justificar o injustificável. E bem, o Lula não quis se comprometer, ficar mais feio ainda a situação para ele, né? Então, ele fez um pronunciamento que, na verdade, acho que foi publicado ontem, passou nas redes sociais ontem, enfim, parabenizando o trabalhador, aquela coisa de sempre. É típico haver um pronunciamento do presidente no dia 1º de maio aqui e tudo mais. Só que ele entrou no tópico, falou da questão do INSS, falou da questão do imposto de renda e etc. E entrou no tópico da escala 6x1, aí que o problema começa. De fato, vou botar aqui para você ouvir. Calma que é só esse trechinho, 30 segundos, né? Mas vamos lá. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Veja que ele não se compromete, portanto, não falou que vai fazer um projeto de lei, uma PEC, tem que ser uma PEC, que vai endossar a PEC que já existe, nada. Vamos fazer um debate, vamos conversar com setores da sociedade, etc. É o famoso, tá, depois a gente vê aí se a gente faz, sabe? Não há comprometimento real, coisa nenhuma. Mas ele deu um aceno nesse sentido e agora o que não faltam são pessoas falando disso aí. O próprio Luiz Marinho falou a respeito desse tema aqui, inclusive falou que o Brasil vive num mau momento por causa da taxa de juros. Eu não sei o que ministro do Trabalho tem a ver com isso aí, mas ele entrou aqui no ponto também da escala 6x1, falou que tem que ter um convencimento, tem que ter mobilização, não sei o que para acontecer, para fazer isso aí de fato acontecer, né? Enfim, ele disse aqui que a redução da jornada de trabalho, na ideia, na concepção dele, a solução que ele originalmente pontuou, né, de 44 para 40 horas, que não é novidade, tem muita gente que já propõe isso aqui, mas o tema voltou a entrar nos tópicos, aí ser tratado em vários comentários, postagens e etc. Uma grande bobagem, sem sombra de dúvidas, e que não tem a menor chance de funcionar na prática. O grande problema é que o Lula tá tão desesperado que ele vai fazer de tudo. Vai fazer o diabo para conseguir se manter viável para o ano que vem. Tá tentando de todas as formas e não consegue. A popularidade dele só faz cair mês após mês. Então ele vai tentar algo sem sombra de dúvidas, apelativo, algo desesperado para se manter viável, para tentar se reeleger no próximo ano. Pode ser que ele entre nessa questão aqui com mais força do fim da escala 6x1. Isso vai ser uma hecatombe completa, sem sombra de dúvidas, conforme eu adiantei aqui. O fim da jornada 6x1 traria aqui uma retirada de mais de R$500 bilhão da economia brasileira, caso ela fosse adotada de fato, né? Enfim, pessoal, eles considerando aqui uma jornada quase 40 horas de fato aqui, né? Então, na verdade, isso aqui cairia mais ainda se fossem as 36 horas propostas lá pela PEC da Érica Hilton. Então, realmente, é um negócio altamente prejudicial para a sociedade brasileira. Nem preciso explicar por que isso aqui é um problema. Redução na carga horária, bem como aumento salarial. Isso só acontece via aumento de produtividade. Isso não existe no Brasil. Isso aqui só encareceria tudo. No final das contas, ou faria os salários caírem bruscamente, ou faria os preços dos produtos subirem para um caramba, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, conforme eu adiantei, o Lula tá desesperado. Ele vai tentar, a todo custo,
resolver os seus problemas de capital político ou de falta deste, inclusive apelando para isso. É um risco que nós corremos. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.